Então, para começar, eu dei como título dessa oficina Gamificação Educando Nativos Digitais. Esse termo nativos digitais é uma coisa diferente, né? Me estranhou quando eu ouvi isso pela primeira vez. Só que faz todo sentido, é um termo que ele é completo em si mesmo, né? A gente dá para entender o que é nativo digital, porque nós não somos nativos digitais. Nós nascemos numa época que ainda essas coisas que estão em cima da mesa, quase praticamente todas as mesas, os tablets, os celulares, eles não existiam. O computador era uma coisa muito restrita. E a gente vê que a geração com que a gente está trabalhando, a geração que a gente está aprendendo a educar agora, que a gente está educando, elas são nativos nessa tecnologia. Nisso que pra gente às vezes é uma coisa que não entendemos direito, queremos entender, mas temos dificuldades, temos barreiras. E eu acho que todo mundo já viu esse vídeo que eu vou mostrar agora, não sei se vocês já viram na internet, dessa menininha, um pai filmando a menininha brincando com o iPad, certo? Ela estica o dedinho, aperta, aí quando ele pôs uma revista na frente dela, ela fica com o dedinho e ela fica frustrada, o som não está saindo, mas ela fica resmungando assim, por quê? Porque a revista não funciona. Para nós tivemos primeiro contato com o conceito de revista na nossa vida, na nossa geração, né? Então, quando chegou o iPad, nós fizemos uma conexão no nosso cérebro que diz o quê? Que o iPad é uma revista digital, certo? Essa foi a conexão que a gente fez para poder entender o que é um tablet. A gente pode traduzir o tablet a gente pode usar o tablet como uma revista digital. Essa criança, por exemplo, para ela, o que é uma revista? A revista é um iPad quebrado. É um iPad que não funciona. Por quê? Porque o primeiro contato ali, deu pra ver pelo domínio dela, pela habilidade. Daqui a pouco os teus estão assim, né? A menina sabe folhar. Já? Ele encheu de livro, agora ele tá. Então, o que acontece é que, para essa menininha, o primeiro conceito que ela formou na cabeça dela foi com o tablet, foi com o iPad. E quando foi apresentado um novo conceito para ela, ela teve que fazer uma associação e você vê que ela frustrada ali, não conseguindo. A revista é um iPad quebrado. Isso é um nativo digital. Coisas como, por exemplo, televisão, que para minha geração, por exemplo, eu já nasci com a televisão. Uma geração anterior a mim conseguiu a televisão. A mesma diferença que foi para a geração dos meus pais, para a minha geração com a televisão, nós estamos tendo hoje com a tecnologia, principalmente a tecnologia móvel, e o contato que a gente está tendo com ela. A diferença é que essa tecnologia que tem daqui para frente ela é totalmente interativa. Então isso vai ter um impacto muito maior na vida das crianças hoje em dia do que na nossa vida teve a televisão. A televisão foi uma revolução na sua época, mas hoje em dia a interatividade, a possibilidade de eu interagir com aquela tela e não apenas receber conteúdo de uma tela, faz toda a diferença. E aí que está a chave, onde entra a questão dos jogos. Eu não sei se alguém viu isso aí essa semana também, para mostrar um outro exemplo de nativos digitais. Dá uma raiva, né? 14 anos, estão faturando 100 mil por mês. Nossa. Fazendo o quê? Fez um site, uma lojinha de material escolar em Alagoas, e o site bombou, está vendendo um monte. 14 anos. Por quê? Por que pra gente é uma coisa, nossa, fazer um site e vender? Para ele é só mais uma coisa que ele faz. Ele nasceu com essa linguagem, ele conhece essa linguagem intrinsecamente, conhece de dentro para fora, e nós estamos sendo apresentados a essa linguagem digital, esse mundo digital, há menos tempo. Pra gente é um bicho de 7 cabeças às vezes. E a gente tem visto que essa dinâmica de lidar com essa geração digital, essa geração de nativos digitais, tem causado um fenômeno no interesse dos alunos, né? Cada vez mais tem caído o interesse deles em aula, no conteúdo que a gente dá na escola, e, não é verdade, Henrique? E fora da escola, as coisas que tem aqui que eu representei como um videogame, o interesse é muito maior. Isso porque está intimamente ligado a essa questão da interação, acredito eu. Na escola, o modelo tradicional de escola, que ainda está perdurando, é um modelo muito antigo, onde a interação é muito limitada.
Assim como uma televisão que passa a informação sem você questionar ela, sem você ter como interagir, no máximo que você pode fazer é mudar de canal. O professor de antigamente, que a gente está mudando já, né, esse conceito, mas o professor de antigamente era uma fonte de conhecimento unilateral, que fluía conhecimento para esses alunos, e a interação dos alunos era na hora do intervalo um com o outro ali, e era pouca essa interação. E junto com a interação, o interesse foi diminuindo. Conforme a demanda por interação sempre foi alta, né? Mas conforme a oferta de interação através de dispositivos interativos, como os videogames, por exemplo, que muito antes dos tablets e dos celulares está aí para você clicar numa telinha, mudar a paginazinha igual a menininha aprendeu ali, os videogames já estavam aí desde a década de 70, né? Foi, acho que, a primeira grande forma de interação com computadores e homens. A partir da década de 90, quando os videogames começaram a se popularizar bastante, final de 80 e 90, a criança tem, na sua casa, uma ferramenta super excitante de interação com um mundo totalmente novo, ali ligada na sua televisor, no videogame, e na escola ela tem o mesmo estímulo de conteúdo, sem ela poder interferir nesse conteúdo. O que acontece? Acontece isso aqui, que cada vez mais o interesse deles vai estar fora da sala de aula. Por mais que o aprendizado seja uma coisa essencial na vida da criança. E a criança goste de aprender. O ser humano ele é desenvolvido geneticamente para poder aprender. A coisa que mais dá prazer para o homem é aprender. Isso está muito ligado com por que os jogos são tão legais. Os jogos ensinam também. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então a gente chega na pergunta que deve estar na cabeça de vocês desde que eu pus que a oficina ia ser sobre essa tal de gamificação. Essa palavra que é escrita com I, não com E, mas eu sempre erro. Essa palavra já está... Esse termo até já está meio que ficando obsoleto, estão traduzindo ele para ludificação. Ludificação. Estou traduzindo o termo para português. Mas antes de falar sobre gamificação, eu tenho que falar o que é jogo. Porque a gamificação é a ificação de um jogo. Ificação é fazer alguma coisa com o jogo, certo? E o que é jogo? Da mesma forma que o conceito de revista, para nós, é muito fácil, jogo às vezes não é muito fácil. Quem me fala um jogo aí, que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça quando fala jogo? Pif-paf. Pif-paf. Sim. A única coisa que eu jogo, não é jogar nada. Pif-paf. Se eu perguntar pro Miguel, quando eu falo jogo, Miguel, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Minecraft. Então, todo mundo aqui tem referências de jogo. A gente sabe o que é jogo. Todo mundo já jogou algo em alguma parte da vida, certo? Isso porque o jogo ele é uma coisa, segundo alguns autores, alguns filósofos, ele é uma coisa essencial na vida humana. Esse filósofo Johan Huizinga é um filósofo holandês que no começo do século ele escreveu esse livro, que é um livro muito, muito famoso aí nesse estudo de gamificação e também na psicologia e na pedagogia em algumas partes, que é o Homo Ludens. Assim como tem o Homo sapiens, que é aquela espécie que é diferenciada dos outros pelo raciocínio, ele fez esse livro falando do Homo Ludens, que é a espécie que é diferenciada das outras pela capacidade de jogar. E aí ele define jogo como uma atividade voluntária, exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. A gente tem essas palavras-chave aqui que são o que definem basicamente um jogo. O jogo é uma atividade voluntária, ou seja, se você é obrigado a jogar algo, você não está jogando de verdade. Ele não vai causar a mesma reação no teu corpo, na tua fisiologia e na tua felicidade se você for obrigado a jogar um jogo. Outra coisa é limites. Todo jogo tem uma estrutura e traz certos limites. Então
Então, por exemplo, se eu for jogar amarelinha, eu tenho que pular naquelas linhas, aqueles quadradinhos que eu desenhei, certo? Então tem um limite e tem um tempo e espaço. Eu não posso pular da primeira para a última. Eu tenho que ter uma sequência lógica. Os jogos todos se definem por limites. E regras. Na amarelinha também eu não posso pisar na linha ou posso pisar fora. Só que essas regras não são impostas. Elas são livremente consentidas. Para o jogo fazer sentido, todo mundo tem que concordar com aquelas regras livremente, não é? Pega-pega. Pega-pega não, vou dar outro exemplo melhor. Bets, ou betcha, ou taco, ou tem muitos nomes aí. E tem tantos nomes essa atividade quanto regras. Cada um, se for perguntar as regras do bets aqui, eu chamo de bets, que na minha região é bets. Betcha, bets. No meu tempo, os grandes que faziam regra. Que os mais fortes que sobrevivem. Na minha casa, bets. quem faz são os filhos. Se for perguntar a regra do bets para cada um aqui, cada um vai dar um código de regra totalmente diferente. Quando você vai jogar, dá muita briga, porque um joga de um jeito, o outro do outro. Se você não houver consentimento entre as regras, não há jogo. Mas quem que impõe? Existe uma Federação Nacional de Bets? Não. A brincadeira, o jogo, ele tem a ver com a própria fluidez ali. Você vai falar, isso é regra, isso vale, isso não vale. São consentidas. Só que uma outra coisa em comum dos jogos é que eles geram sentimentos de tensão e alegria. Felicidade no jogo a gente vê, né? A criança quando está jogando Minecraft fica doida lá sorrindo. Só que a tensão também é interessante. E depois mais pra frente a gente vai falar por que dessa tensão. O jogo ele está sempre no limiar da capacidade humana. É você manter uma atividade por muito tempo, por um determinado tempo, no limiar da tua capacidade. Quando você está jogando, por exemplo, futebol, se dependesse da tua capacidade, não dependesse da tua capacidade, você faria 50 gols, não é? Só que para você conseguir fazer um gol, você tem que se esforçar ao máximo e tentar vencer todas as barreiras para poder vencer as dificuldades e... Então isso que é a tensão que o jogo traz. Você vai ficar limítrofe a uma coisa que você consentiu com aquelas regras, nada é obrigatório, não é caso de vida ou morte, mas você por ter consentido com aquelas regras, você atinge picos de tensão e picos de adrenalina enormes que te deixam totalmente ligados, totalmente ativos, com muitas partes do teu cérebro funcionando ao mesmo tempo para conseguir uma coisa banal, um gol. Vai fazer muita diferença na tua vida, a não ser que você seja o Neymar. Né? E o último ponto e que eu quero entrar aí é diferente da vida. E é um ponto muito interessante porque se os jogos são tudo isso, são muito bons, tá, beleza, mas eles são diferentes da vida real. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. O Minecraft, por mais legal que ele seja, ele não é a vida real. Por que então que os jogos são interessantes? Eu vou ficar gastando meu tempo jogando enquanto eu poderia estar fazendo coisas na vida real? Realmente a gente gasta o tempo quando joga? Faz diferença isso ou não? Aí, isso aqui é uma outra... isso aqui o slide era para ter antes, mas tudo bem. O Huizinga fala que os jogos são tão básicos ao desenvolvimento humano quanto o raciocínio e o uso de ferramentas. Então ele põe essas três bases como as coisas que diferenciam os humanos dos animais, o que foi as ferramentas não, os ícones da separação do homem entre todos os outros animais. O homem ele raciocina, tem um raciocínio lógico. O homem ele constrói ferramentas e usa ferramentas muito bem, só que ele também põe a capacidade de jogos. E por que isso? Porque ele valoriza tanto os jogos se os jogos não são uma vida real, são uma fuga da vida real. E aí tem um outro cara aí, não sei se vocês já ouviram falar do tal de Platão, que a gente vai voltar mais atrás, no século IV a.C., onde o Platão, a teoria mais famosa dele, que é aquele mito da caverna, né? Ele fala, pois, um mundo das ideias e um mundo das aparências. Quem não percebe isso vive como numa caverna, onde o conhecimento se faz por meio de sombras. Todo mundo, acho que já ouviu falar desse mito da caverna, né? Onde as pessoas nasceram presas dentro de uma caverna, onde só vem a sombra do mundo que está lá fora. Então o conceito que eles têm de realidade é aquelas sombras. Aquelas sombras são reais para ele. Até que um dia um cara se separa ali, se solta e vai lá fora. E quando ele vai e vê o mundo real, ele volta para dentro,
fala para os amigos e ninguém acredita nele. Ali o Platão está querendo dizer o quê? Que além desse mundo físico que a gente tem contato, que é palpável às nossas mãos, a nós, existe um mundo das ideias. Onde, nesse mundo das ideias, os conceitos seriam perfeitos. Quando eu falo cachorro, por exemplo, vem na tua cabeça a imagem de um cachorro. O que vem na sua cabeça é uma ideia do cachorro. Não vai vir um cachorro te mordendo. Não vai vir um cachorro que não tem 4 pernas. Vai vir um cachorro sem 4 pernas, 4 patas? Vem um cachorro com 4 patas. Porque o ideal, o conceito de cachorro, ele está realmente formado dentro da tua cabeça. Quando você vê o cachorro, você entende que ele é um cachorro por quê? Por causa do conceito que você tem pré-formado na sua cabeça. É o mesmo caso da revista e do iPad. Nós formamos primeiro o conceito de revista. Quando veio o iPad, a gente teve que traduzir. A menininha não, ela viu o iPad e ela teve que traduzir para a revista. O Platão defende que essa questão do mundo das ideias, a gente se dedicar a conhecer e se aprofundar nessa questão do mundo das ideias, é extremamente importante para nós. E a capacidade do homem em projetar essas ideias, esses ideais, para esse mundo das ideias e interagir com o mundo real aí, seria um diferencial muito grande do homem, porque esse homem pode viver no mundo das ideias também. E isso vai deixar de ser real porque é uma ideia? Acho que não. Porque é a questão do abstrato do concreto, né? Sim. Um exemplo disso, por exemplo, eu gosto muito de Milton Nascimento, né? E eu tenho uma música, acho que é Coração de Estudante, não conhece, né? E é uma música que sempre me emociona quando eu ouço. Toda vez, eu estou no carro dirigindo, toca, vem uma emoçãozinha assim. Esse sentimento que eu tenho quando eu ouço a música é real? É palpável? A lágrima que escorre no meu rosto, ela é real? Ela é real. Só que a música dele, ela é palpável? Ela é uma coisa que eu posso pegar e... Ela é um fenômeno, ela acontece, ela é um ideal. O que ele fala é um ideal, é uma coisa desse mundo das ideias que eu torno real através das sensações. Então, para a gente viver nesse mundo das ideias e desenvolver coisas nesse mundo das ideias é sim uma coisa real. A gente pode quantificar isso, a gente pode mensurar. E aí que entrariam os jogos de videogame, né? Vou falar então um pouco de vida real e mundo da imaginação. Por que é interessante pra gente essa questão do mundo da imaginação, a gente viver no mundo da imaginação em contraste com a vida real? Aqui a gente tem um exemplo da vida real, que eu trouxe naquele outro dia, de um macaquinho aprendendo a abrir um coco. Então ele observa um outro macaco fazendo isso, e aí ele começa a repetir esse comportamento. Ele pega uma pedra, bate o coco e vê se quebrou o coco. Não quebrou. Ele vai fazer de novo. Ele vai repetir isso daí, vai tentando, até ele acertar. Quando ele acertar, ele descobriu o modo de fazer isso na prática. Certo? Esse é o modo básico. Nós, assim como os macacos, somos primatas. E geneticamente, todo o desenvolvimento do nosso cérebro partiu desse tipo de aprendizado. O aprendizado experimental por tentativa e erro. O que acontece então na vida real... Foi você que mudou? Foi. Desculpa. Tá todo mundo querendo ver o que ia acontecer com o macaquinho, né? Ele fica quebrando coco a noite inteira, o resto da noite. Desculpa. Então o que acontece no mundo real? Quando eu vou aprender algo por esse mecanismo natural de tentativa e erro. Eu vou tentar, certo? E se eu tenho um acerto, eu vou ter aprendizado. Só que na vida real, se eu tenho um erro, o que acontece? Pode ser que não aconteça nada. Se eu for aprender a quebrar um coquinho, não pode ser que não aconteça nada. Agora, se eu for aprender a pular de um galho para o outro galho na árvore. Se eu acertar, eu falo, poxa, aprendi a pular de um galho para o outro. Maravilha, pontos para mim. E se eu errar? Já era. Tem coisas que você aprende uma vez só na vida. Ou não. Se você não aprende, você vai pro caixão. Qual que é a vantagem, então, do mundo da imaginação para o ser humano? Na evolução do ser humano, essa capacidade de pensar ideias abstratas e imaginar a gente até quebrando um coco ou pulando de galho em galho,
Por que isso é vantagem pra gente? Porque se eu acerto ou se eu erro, eu estou aprendendo. Eu não preciso ir lá pegar uma pedrinha e bater no coco, eu posso pensar, eu tenho um coco, eu tenho que quebrar ele. Como que eu posso fazer? Se eu pegar uma pedra, eu posso quebrar. Se eu pegar uma pena, eu posso quebrar o coco? Não, vai dar errado. Aí eu não vou nem tentar pegar uma pena e quebrar um coco com a pena. Eu vou pegar direto a pedra e vou ter o aprendizado. Nós conseguimos aprender só usando essa questão, esse mundo da imaginação. Esses conceitos abstratos que estão nesse mundo que o Platão falava. Nós não precisamos necessariamente ir para a parte prática. Isso nos salvou durante toda a evolução da nossa espécie de muitas enrascadas. O que os jogos fazem então? O que os jogos são, na verdade? O jogo, ele nada mais, nada menos, ele é uma simulação virtual de uma situação real. Seja um jogo de videogame com gráficos perfeitos, onde você olha parece que é uma pessoa de verdade, seja um jogo de par ou ímpar, por exemplo. Na par ou ímpar você vai tirar uma chance, uma sorte com alguém, é uma substantificação da aleatoriedade, não é, professor? É isso mesmo. Porque se você... O que garante? Tem jeito de você ser bom em par ou ímpar? Assim que você tem um mind trick aí que domina, igual os Jedi lá no Star Wars. Se a pessoa põe o número que você quiser. Não tem, é aleatório, é igual jogar dado. Né? Só que essa aleatoriedade ela é real no nosso mundo. Eu jogando para o ímpar, eu aprendo que as coisas são aleatórias. Esse conceito de aleatoriedade que é real, através de uma coisa lúdica, de uma coisa desse mundo das imaginações, eu consigo trazer para o real. Então os jogos seriam boas plataformas aí para a gente entender conceitos. Alguém me dá um exemplo de conceito aí que eu posso aprender jogando? Simulador de voo. Simulador de voo. Eu posso aprender alguma coisa. Uma coisa mais simples ainda, polícia e ladrão. Né? Polícia e ladrão, a criança na verdade não tem um conceito formado de polícia e ladrão, o que é um crime, o que é nada. Mas ele vai ficar, vai ter que vai buscar o outro, vai prender o outro. É um conceito simples que vai ser desenvolvido no resto da vida dele. Práticas. A questão da repetição do jogo também, por exemplo, pular corda. Ninguém é bom de pular corda na primeira vez. Você vai se aprimorando, uma hora você chega e fica igual um Rock Balboa lá do filme, pulando baixinho. Você adquire controle do seu corpo, prática de controle do seu corpo através desse jogo. Rotinas, que são muito importantes também. Jogos, por exemplo, de videogame, onde você vai até um momento e morre. Você aprende que essa rotina, você fazendo pequenas variações dessa rotina, você tem resultados diferentes. Por último, sistemas. O jogo de caçador também, né? Se for ver, tem a rotina ali, você vai pegando estratégias para não ser acertado na bola. E podem ir falando jogos que vocês pensam que se encaixam nesses conceitos aí, viu? Jogando aqui, porque eu... Claro. Sistema, que é uma coisa que eu tô muito apaixonado agora, essa questão de conceito de sistema. O tipo de aprendizado que a gente tem é muito linear ainda. Não é? A gente ensina que tal coisa aconteceu por causa de tal coisa, e por causa de tal coisa. Você pega história, por exemplo, né, Celso? Por que aconteceu a Segunda Guerra? Porque aconteceu, um cara fez isso, fez isso, fez isso. Geralmente livro didático é muito bom em traçar uma linearidade. Só que é por causa de uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É um conjunto de fatores, um conjunto de decisões que às vezes é caótico, na maioria das vezes esses sistemas são caóticos, que uma decisão sim, outra não. Um sistema operacional de computador, por exemplo, são várias decisões, sim ou não, que formam... E nos jogos a gente pode entender um pouco mais sobre sistemas. Isso é legal para a gente aplicar em sala de aula também. Agora sim, a gente já sabe o que é o jogo. E o que é gamificação? Aí fica fácil. Gamificação é eu pegar esses jogos, ali jogo de tabuleiro, RPG, videogame, computador, várias coisas, e eu aplicar princípios desses jogos, alguns desses princípios que a gente falou, que estão sendo trabalhados no mundo das ideias, e trazer para práticas diferentes dos jogos. Atualmente os jogos são usados na grande maioria para entretenimento, né? Por causa da diversão que eles causam, por causa de te deixar sempre nesse limite de atividade do cérebro.
Ele te deixa pilhado ali, você fica interagindo, você fica engajado, fica motivado, consegue recompensas fisiológicas, teu corpo fica cheio de endorfina, fica cheio de dopamina. A gente pega esses conceitos, essas mecânicas que formam os jogos, tornam eles interessantes e joga em outro contexto que está carente de motivação. Por exemplo, aquela sala de aula ali. Está até em preto e branco, coitado. Aquilo ali é uma sala de aula nos anos 70 aqui no Brasil, para mostrar... já é bem diferente das nossas salas de aula aqui, né? Tudo enfileiradinho ali, uma atrás da outra. Todo mundo feliz, alegre. Tem uma menina rindo ali. Aí, o que a gente gera com essa mistura? A gente gera salas de aula parecidas com essas duas ali. Essas duas não são aquelas fotos, montagens da internet que você pega stock fotos, sabe? Que os caras pousaram. Não, são duas salas de aula reais. Uma em Nova York, numa escola que chama Quest to Learn. E a outra é o professor John Hunter, que tem desenvolvido um jogo que chama World Peace Game. Ele já faz isso há bastante tempo, desde a década de 70. E aí a gente olha, por exemplo, onde que os alunos estão olhando, qual que está o interesse deles, eles estão felizes, estão motivados, as mãozinhas levantadas. Nesses dois casos, a inclusão de mecânicas de jogos na sala de aula tem dado resultados muito legais, que depois eu falo mais sobre eles para vocês. Tá, como que os jogos ensinam? Se os jogos são tudo isso mesmo, como que é o mecanismo de aprendizado? Como que o jogo pode ser útil para ensinar alguma coisa? Esse outro filósofo, Roger Caillois, que é francês, ele escreveu esse outro livro aqui. Ele, na verdade, escreveu uma série de livros. Esse é o de onde eu tirei esses conceitos. Mas ele pegou aquilo tudo que o Huizinga falou do homem ludus, homo ludens, que o homem precisa jogar, e ele foi desmembrando e levando essa ideia adiante. E ele chegou a uma separação entre jogos e brincadeiras, que é uma coisa bem legal, que a gente pode atestar aqui. Por exemplo, quando a gente vê o comportamento dos nossos alunos do infantil ou primeiros anos do fundamental e dos mais velhos, conforme vai aumentando a idade. O que ele diz? Que brincadeiras são livre ações em um ambiente restrito. Então, quando a criança está brincando, o maior exemplo da brincadeira é aquela caixa de areia, parquinho. O que ela está fazendo ali? Alguém mandou ela fazer alguma coisa? Só que se deixar, ela vai ficar o dia inteiro ali fazendo qualquer coisa. Ela vai ficar pegando areia, jogando para um lado, pegando outro, jogando para o outro. O meu sobrinho nasceu há pouco tempo atrás e a gente deu ele estava começando a engatinhar, a gente deu um carrinho para ele sentar e a mãe empurrar atrás, assim, um carrinho legal, colorido, tudo. Ele pegou a caixa de papelão e ficou fissurado na caixa de papelão, brincando com ela. Eu falei, se soubesse, economizava uma grana, né? Dava uma caixa de papelão, sabão IP, e estava tudo certo. O que acontece? Para ele está numa idade em que a brincadeira vai fazer sentido. Ele precisa da brincadeira para se desenvolver. Isso daí na pedagogia é uma coisa básica, né? A questão da brincadeira. Só que os jogos, eles já são variações, uma evolução das brincadeiras, porque eles têm sistemas de escolhas, aí sistema, palavra que eu citei anteriormente, sistemas de escolhas que levam a um final ou um objetivo definidos. Ele põe as palavras, ele usa sempre as palavras em latim, paidia e ludus. E ele coloca essas duas, a brincadeira, que é a paidia, e o ludus, que é o jogo, num constante. Então, o que seria brincadeira? Por exemplo, desenhar. Ali, quando a criança é pequena, ela vai desenhar livremente. Você fala assim, faz uma casinha. O que ela faz? Já desenho, já não acho bem uma brincadeira. Não, mas não é o desenho. É o livre desenho das crianças pequenas. Por exemplo, você fala, desenha uma casinha. Ela não tem conceitos de formas ainda. A semiótica, que depois eu vou falar também, não está desenvolvida. O que ela vai fazer? Ela vai fazer assim. Aí ela vai pegar outra cor e vai fazer assim. É uma livre brincadeira nesse contexto da criança pintando nessa idade. Só que vai ficando um pouco mais complexo. Conforme a idade vai crescendo, por exemplo, jogar bola. Também não é futebol. Futebol tem regras, tem a FIFA, tem tudo certinho. Mas brincar de bola, não. Brincar de bola tem que ter uma bola, um pé e um lugar, que preferencialmente não seja a rua.
né? Com carro e tal. Quando ele está ali na praia, por exemplo, ele vai ficar chutando a bola de um lado para o outro. Tem regras? Tem. Ele não vai pegar a bola com a mão. Ele vai aprender que é com o pé que chuta para jogar bola. Só que ele não tem que traçar uma linha. O gol vai ser qualquer coisa que ele vai chutar para aquela direção. Então as regras são um pouco mais restritas do que a brincadeira anterior, só que é um pouco mais complexo. Daí a gente vai, por exemplo, para o esconde-esconde. Esconde-esconde, apesar também das regras serem diferentes, ele já tem umas regras um pouco mais definidas. Menos do que, por exemplo, o jogo da vida. Quase todo mundo aqui já jogou, né? O jogo da vida ele tem regras bem definidas, apesar de ainda ser uma brincadeira ali. Se você vai para o poker, ninguém brinca com o poker num campeonato, por exemplo. Ah, perdi 100 milhões, tudo bem. As regras são muito mais. O engajamento é muito maior, porque as regras são muito maiores. O sistema é muito mais complexo. Vamos pensar em complexidade. Qual que é a complexidade para rabiscar uma folha? Do pensamento, do teu desenvolvimento, teu controle corporal. Ele é baixo. Para jogar bola. Os seus já estão jogando bola? Ainda não. Daqui a pouco, já tem os conceitos mais bem formados, a brincadeira vai ficar mais complexa. Esconde-esconde. Daqui a pouco ele está jogando o jogo da vida e tomara que ele não vá jogar pôquer, né? A não ser que seja bom, né? E ganhe alguma coisa com isso. Mas a gente vê que conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai exigindo nas suas brincadeiras coisas mais complexas. Porque ela precisa disso. Essa necessidade dos conceitos fazerem sentido na cabeça dela, das coisas ficarem sólidas na cabeça dela, os conceitos, acaba se externalizando através das brincadeiras, das atividades livres que elas fazem. Então a gente tem uma escala de complexidade, só que em todos esses tipos de jogos, tanto as brincadeiras quanto os jogos, a gente vai ter lucros, aí a gente vai ter desenvolvimento. Primeiro, ali ela vai precisar ter um desenvolvimento motor, vai precisar desenvolver uma noção espacial e uma noção de sociabilidade. As brincadeiras são imprescindíveis para essas coisas, entre outras. Né? E os jogos, ela vai desenvolver já conceitos complexos, vai aprender a solucionar problemas e também vai aprender sobre padronização e sistematização. Entender um sistema, por exemplo, adulto, a política. Ela não vai entender política se ela em casa não tiver uma relação com os pais. Então, meu pai falou, eu tenho que obedecer. Mas por que eu tenho que obedecer? Se ela não lidar com esses conceitos e com esse sistema, ela vai ter muita dificuldade para entender por que ela tem que obedecer ao policial. Ou por que a presidente fala, dá um decreto, isso vira lei, sei lá. Essa relação, entendeu? E também entender padronização. Quando você entende padrões dentro de sistemas, se eu faço isso, acontece isso. Se eu faço isso, se eu passo o sinal vermelho, eu tomo multa. Eu entendo padrões, eu consigo lidar muito bem com os sistemas que cercam a gente. Então dá para perceber que os jogos, eles já estão ensinando a gente muita coisa. Muita coisa muito interessante e tudo que é imprescindível para a gente viver. A gente só não percebe isso.